Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos ao canal do Museu Load ZX Spectrum. De seguida, vamos dar-vos a conhecer muitas das novidades que temos a nível de aquisições e doações para o nosso museu. E as novidades são imensas. Esperamos que gostem. Mas antes, não se esqueçam de deixar um like no vídeo, por favor. Esta próxima oferta é especial para mim. É especial porque é feita por um amigo meu de infância, com quem cresci, com quem joguei ténis de mesa, com quem fui sair para discotecas, com quem me diverti imenso. E trata-se do Luís da Senhora, mais conhecido aqui na região era o alemão, porque tinha naturalmente vindo da Alemanha, e o Luís, com quem, devido ao ténis de mesa e outros temas, temos reaproximámos-nos, digamos, portanto temos convivido. O Luís aqui há tempos decidiu atribuir, doar o seu computador de adolescente para eu lhe dar destino e incorporar no museu, se fosse assim o caso. Não está no museu ainda, primeiro porque ainda não estava em condições, mas mais do que isso, porque é um computador já de 16 bits, um computador que faz todo o sentido incorporar no museu, na secção de outros computadores, de outras alternativas, porque eu diria que a maioria das pessoas, quando saíram do Spectrum, ou saíram para um PC, ou uma boa parte delas, acredito, até pela expressão que teve em Portugal também, passaram para um Amiga, para um Commodore Amiga. E, portanto, eu a única Commodore Amiga que temos um VIC-20 e um C64 no museu, em exposição. Aqui temos então um Amiga, um A500. Eu vou tentar mostrar, é muita coisa, porque além disso foram todas as disquetes, joystick, rato, bem, uma panóplia, enfim, enorme de coisas, com os autocolantes todos, ainda por cima as preferências clubísticas dele não são iguais às minhas, portanto tive aqui de gramar com alguns autocolantes que mantive, pelo menos ali na caixa das disquetes, alguns em homenagem também a este meu bom amigo. Entretanto, aqui foi decisivo uma coisa, que é, eu não consigo ter tempo para tudo o que é preciso fazer neste projeto, e então sempre que alguém pode ajudar e se disponibiliza, é muito bem-vindo. Aqui queria destacar duas pessoas, o Otávio e o seu amigo Dinis, que são daqui da zona também, de Vila Vinho do Bairro, da zona. Portanto, o Otávio disponibilizou-se para me ajudar a colocar em funcionamento o computador, porque é uma das grandes paixões dele, é precisamente aqui os temas dos Amigas, não só. Eu, entanto, já estive em casa dele e fiquei fascinado com a quantidade de equipamentos, mas, portanto, o Otávio basicamente pegou no computador. Nós tínhamos um problema, que era a placa de expansão de memória e o real-time clock, portanto, tinha uma pilhazinha que, para variar, derramou, e portanto já estava a provocar ali graves problemas no computador. Tivemos essa placa de expansão, ainda estamos a ver se a recuperamos ou não, mas entanto já lhe metemos outra. A drive que vem no computador é muito boa, parece que é aquela, acho que a marca é Xilon, que são as melhorzinhas. O Otávio disse-me para não de maneira alguma me desfazer disso. E então, como a maneira mais prática de carregar jogos, pelo que me explicaram, acaba por ser com uma Gotek, então comprámos uma Gotek, uma externa, para poder ligar ao computador. Eu vou tentar mostrar, é pesado, é grande, são muitas coisas, mas portanto vou-me aqui afastar só um bocadinho e já venho mostrar. Portanto, temos a caixa do computador, temos a fonte de alimentação que está a funcionar, temos o computador perfeitamente embaladinho. Vamos aqui abrir, temos o cabo para ligar à televisão via SCART. Eu nem sequer sabia, isto é ignorância minha, mas eu nunca tive um Commodore Amiga, portanto eu fiquei fascinado quando vi que é estéreo o computador, portanto com 2 canais aqui de saída. O computador já tinha aqui um interruptorzinho que era usado para ativar a expansão de memória, neste momento está a ser usado para ativar a questão da Gotek. Pronto, portanto está com a mesma memória, está a arrancar, eu já o vi a funcionar, agora quero ligá-lo aqui para explorar um bocadinho, porque é uma máquina na realidade emblemática, eu não tive nenhuma. Tem também aqui
esta proteçãozinha, que estava com muitos autocolantes, que aqui eu tirei, sim, para manter o computador com o aspecto mais de origem, digamos, possível. Eu vou baixar o computador. Temos então a Gotek, que neste caso é um modelo então externo, com aqui esta placa controladora, e que, portanto, o Otávio já mostrou isto tudo aqui a funcionar. Temos o ratozinho da Commodore, também a funcionar. Temos o joystick, que é engraçadíssimo porque é um Quickshot 2. Acho que é o. Acho que é só o 2 ou é o Quickshot Pro? Não, Quickshot 2 Turbo é como ele se chama. Que é igualzinho a um dos que eu tenho até no museu e que era o meu de infância do Spectrum também. Portanto, o joystick era igual. E depois uma quantidade de disquetes enorme que nem todas estavam a funcionar. E que o Otávio foi uma por uma ver se conseguia recuperar. As que não conseguiu recuperar, fez-me, quando eram coisas pirateadas, fez-me cópias equivalentes, digamos, para eu ficar com os programas em disquetes. Algumas eram originais e houve algumas que ele chegou ao ponto de abrir as disquetes, tirar-lhe o disco quando elas não estavam em condições, meter outro lá dentro e gravar então, e portanto foi aqui um trabalho exaustivo. Eu vou só ver, portanto aqui não é nada, vou só ver o que é que para aqui temos. Isto são disquetes, penso que formatados. Estas são de PC, portanto isto não faz tanto parte. Aqui um autoconto que eu me lembro bem da escola secundária de Cantanhede, diz não à droga. Eu não era da turma do Luís, mas lembro bem disso. E pronto, as preferências clubísticas dele, as minhas são um bocadinho mais verdes, mas isso não importa nada agora. E então aqui vários software, algum original, Terminator 2, Heroes, Running Man, e portanto, estas que aqui estão são as que estão todas a funcionar. E portanto aqui um trabalho laborioso, exaustivo do Otávio, com mais software, com alguma coisa. Estas estão escritas em alemão, vou só saber porquê. Games Commodore Amiga World Cup 90, Transfile, Gold Disc, Desktop Budget, estas parecem originais, pronto. Enfim, um sistema bastante completo, que ainda por cima para mim tem um significado porque era de um amigo, e portanto estou extremamente satisfeito por ter o computador a funcionar, por não se estar a deteriorar e por, quando tivermos espaço para expandir então a zona de outros computadores, podermos ter um Amiga, um Atari ST, talvez com o disco Mega, porque eu pessoalmente tenho recordações dele, porque havia aqui uma cooperativa na região que publicava um jornal e esse jornal era feito em Atari. Eu cheguei a usar esse equipamento muitas vezes e portanto queria ver se arranjava um equipamento desses para mostrar então alternativas e evoluções que as pessoas tenham passado depois do Spectrum. Naturalmente, sempre com um grau de profundidade diferente do que é o cerne do museu, que é os computadores da gama Sinclair e da gama Timex, e isso nunca será posto em causa. À custa deste Commodore Amiga, eu, entretanto, adquiri 2 livros da Bitmap Books, que tem vários lançamentos de grande qualidade. Há um do Spectrum que eu já tinha, agora adquiri o do Commodore Amiga, e adquiri o da SNK por causa dos jogos da máquina da arcade que eu adoro, os Art of Fighting, os King of Fighters, esses jogos todos, e portanto também adquiri esse livro que foi dos que mais gostei. Pronto, muito obrigado ao Otávio, ao Diniz, muito obrigado ao Luís. Vou com muita vontade mostrar-lhe este vídeo quando estiver pronto e até um dia destes no museu com este equipamento também, quando for possível. Obrigado. O Diogo Marante é um conterrâneo aqui da Pena, que nos contactou dizendo que tinha uma consola, uma PlayStation 2 FAT, que creio que nem nunca tinha utilizado, ou pelo menos já não lhe iria dar uso,
e a perguntar se haveria algum interesse para o museu ou não. Tinha também vários jogos. Depois de o aconselhar a tentar vender a consola, porque seria mais interessante se calhar para ele, o Diogo achou por bem na mesma doá-lo ao museu, sendo que aqui havia também alguns jogos que eu queria a título pessoal, portanto disponibilizei-me para os comprar, mas aqui há sempre um aspecto que temos de ver com algum cuidado, que é o expandirmos o museu da parte de computadores para computadores 16 bits, que é uma coisa que já estamos a planear para consolas, fará sentido, mas num espaço maior, não no espaço atual, que não vamos ter, pelo menos no imediato, capacidade para o fazer. Não obstante, a nossa visão para este tipo de temas como as consolas é o permitir jogar a quem nos visita é sempre, acho que positivo em qualquer que sejam os sistemas, e portanto não pretendemos documentar consolas de uma forma histórica, até porque há penso 4 gerações de consolas diferentes. Eu tenho algumas pessoalmente, mas não com o intuito de contar essa história. Há colecionadores disso no país, muito detalhados. Não é o nosso intuito. Agora, não obstante, é um objeto que foi doado ao museu e, portanto, fica aqui o nosso agradecimento e a promessa de que quando alargarmos o museu para outras áreas em que consigamos ter espaço, naturalmente, a consola será colocada em utilização e, portanto, o meu muito obrigado ao Diogo. O Jorge Miguel Castilho é aqui também de Cantanhede e teve acesso, num negócio que fez, teve acesso a um computador antigo a funcionar e entrou em contacto para ver se tínhamos interesse então em receber o computador que pretendia doar. Trata-se de um IBM PS2 Model 50, é um computador de 1987, é a terceira geração de computadores da IBM, de PCs, e naturalmente nós, uma das coisas que queremos é ter um dos primeiros PCs em exposição. Neste momento não temos por uma questão de espaço e porque também mesmo da IBM não temos Schneiders e uma outra máquina, mas portanto este IBM foi na realidade uma muito boa surpresa, ainda por cima estando a funcionar com disquetes de sistema operativo, com isso tudo, foi extremamente interessante e portanto o meu muito obrigado ao Jorge Castilho. O Hugo Dias contactou-nos e ofereceu uma televisão daquelas típicas 37 cm da época para podermos utilizar nos trabalhos que entendermos no museu. Muito obrigado ao Hugo Dias. Do nosso André Luna Leão, aqui pelo menos 2 coisas, certamente haverá aí mais que vão aparecendo, mas o exemplar numerado, limitado, que ele costuma preparar do fanzine do Planeta Sinclair e que é distribuído no museu, num gesto extremamente nobre da parte do Planeta Sinclair, para termos um objeto único que está disponível para quem visita o museu, e portanto o André costuma ter um conjunto de números limitados assinados e este é o meu, que é o número 2, neste caso do número 2 do fanzine. Já vamos no terceiro. Outra coisa que eu fiz um negócio com o André, fiz uma troca, foi ele adquiriu uma calculadora Cambridge Memory em prateado e eu não dispunha deste modelo na coleção e portanto acabei por fazer uma troca com ele por um outro modelo de forma a podermos incorporar este então no espólio do museu e portanto muito obrigado André. Acho que ninguém ficou a perder e pronto, e temos mais um modelo diferente no museu. Não temos todos, mas também não nos faltam muitos, só falta 2 ou 3 ou algumas variantes de cor, certamente. Obrigado, André. Uma das doações que aqui tenho há mais tempo a anunciar são objetos do Vasco Gonçalves. O Vasco é a pessoa por detrás daquele trabalho de preservação das capas das cassetes piratas e o Vasco, a certa altura, disponibilizou uns livros que acho que conseguiu comprar em duplicado, básico para crianças e básico avançado para crianças, que eu não conhecia, editorial Notícias, e portanto
Tem aqui um autógrafo, mas não consigo perceber de quem é. O título original é espanhol, Básico para Ninhos, depósito legal 87, março de 87. Portanto, são livros ainda dos anos 80 e, portanto, que vão incorporar a coleção. Depois arranjou-nos uma coisa que falámos dela algumas vezes, que eram uns suportes para cassetes muito típicos dos anos 80. Ele tinha alguns que conseguiu arranjar e que cedeu então ao museu. Nós temos um outro muito típico em cima da televisão que gira um cubo, que esse era meu de miúdo, de casa dos meus pais, e portanto aqui o Vasco arranjou este outro modelo para também vermos como é que podemos incorporar futuramente na exposição. Muito obrigado, Vasco. Jorge Paes, de Lisboa, veio recentemente aqui à zona, passava uns dias, e veio visitar o museu com a família e tive o prazer de o receber e estava à conversa com ele. O Jorge trazia um livro que, por vistos, ele tinha já prometido anteriormente, eu já não me lembrava, confesso, e é um livro que, entretanto, eu também adquiri. Já estive a confirmar que este está em melhor estado, além disso, tendo sido uma oferta, naturalmente, para mim, tem sempre um peso superior e, portanto, irá este para o museu. Temos já meia dúzia desta coleção. E o outro depois será para utilizar em algum tipo de trocas com outros colecionadores ou algo assim, para ir continuando sempre a aumentar o espólio. Portanto, muito obrigado aos Jorge Paes pela doação. Recentemente adquiri uma publicidade que achei muito engraçada. Eu acho piada a maneira de fazer publicidade quando referem a outras marcas. Em Portugal isso, pelo menos, penso que é proibido, ou seja, não se pode referir o concorrente se for para de alguma forma denegrir. Aqui não é denegrir, mas é os senhores da Memotech que faziam o famoso Memopack, o kit de expansão de memória 16K para o ZX81, que é muito emblemático, tem uma forma muito particular. E estes senhores fazem a publicidade dizendo: a Timex faz os computadores, mas nós fazemos bater, damos-lhes vida. E portanto eu achei isto extremamente inteligente e adquiri o anúncio publicitário. Eu penso que não diz de onde é que é a revista. Não. Mas pronto, falam aqui na gama então de coisas que a Memopack tem um 64, uma expansão de 16, 32, 64K, o Memocalc, Memotech Keyboard, eu isto nunca vi, é um teclado externo. Memotech HRG já vi, não possuo, é um High Resolution Graphic, portanto um modo ali avançado, e depois a parte de módulos paralelo e RS232, ou seja, série para poder ligar impressoras, e para ligar a uma impressora, concretamente uma Seikosa GP 100A. Eu sei que temos a 50 em exposição no museu, a 100 tenho quase certeza que também está na coleção, mas penso que não está em exposição por uma questão de espaço apenas. E portanto aqui uma publicidade muito engraçada que depois irá incorporar na parte da biblioteca. Temos uma pasta com algumas destas coisas, uma cópia disto irá para lá, de forma a preservar este original. Fausto Paiva, aqui de Coimbra, é uma das pessoas que eu conheço também já há alguns anos, que já doou algumas coisas, até antes de haver museu. Lembro que me doou um Apple, aquele colorido G3, se não me engano, para um iMac G3 para fazer, para depois fazer, estava avariado, eu tirei-lhe o interior e fiz um daqueles projetos típicos do aquário. Mas, portanto, o Fausto aqui há tempos contactou-me porque foi encontrando algumas coisas e teve a gentileza de as guardar para nós. Uma foi um objeto que eu achei muito giro, é da área dos relógios. Tem aqui o nome, não sei se vão conseguir ver, mas portanto Timex. Em todo o mundo há mais pessoas a comprar Timex que qualquer outro relógio, e isto é na prática um calendário de
1962 a 1989. Portanto, na prática, rodando aqui este círculo, alinhando a data de nascimento, conseguimos, ou uma data qualquer, conseguimos saber que dia da semana é que era nesse ano, entre 62 e 89. Portanto, achei um objeto muito giro da parte dos relógios da Timex e, portanto, vai para a coleção. Outra coisa que o Fausto arranjou e que é uma das áreas que eu tenho pendentes de ir à procura, porque os meus pais têm as seleções de Reader's Digest, todas, acho eu, ainda guardadas, já tinha calhado em conversa que há publicidades e há coisas relacionadas com os computadores também nas seleções, como há nos livros do Tio Patinhas, de banda desenhada. E, portanto, o Fausto arranjou-me aqui alguns exemplares. Este é de dezembro de 79. Neste, temos aqui uma publicidade de relógios Timex. E, portanto, aqui está a confirmação de que aparecem algumas coisas. Eu estou só a ver se há mais algum. Eu já dei uma vista de olhos nas revistas. Olha, o Papa ainda era o João Paulo II, naturalmente. A outra de julho de 83, vamos começar por esta, que é a segunda mais antiga. E está aqui marcado uma daquelas publicidades da Timex conhecidas, o poder do computador ao seu alcance. Timex apresenta o computador sem mestres, Timex Sinclair. E, portanto, aqui está uma daquelas publicidades conhecidas. E aqui ao início umas coisas de vídeo. E é só. Depois, julho de 1985, aqui logo ao início, na contracapa, Timex, os computadores e os periféricos, o TC2068, sistema de disco, o TOS, novos comandos, uma face 40 pistas, portanto é anunciar também as disk drives 3 polegadas, portanto o sistema FDD. E portanto cá está a confirmação de que houve seleções de Reader's Digest com coisas sobre os computadores que nos dizem tanto. Aqui está uma outra coisa da telemática, a solução informática e basicamente é isto. Além disso, o Fausto ainda nos deu um dossiê com anotações dele e coisas guardadas, muitos pokes e o que é que faziam. Eu tenho decidido agora o que fazer a isto. Aqui cópias de um livro com a indicação do que é que se está a ver a nível de código em cada secção, gráficos, som, GDP utilizador, e portanto apêndices, e portanto cá está. Portanto, o que todos nós tínhamos, fotocópias de revistas, apontamentos, coisas destas, e o Fausto disse basicamente para analisar a utilidade e se sim usar, se não tomar a decisão que entendesse. Mas portanto, muito obrigado, Fausto. Quem nos visita no museu sabe que quando entramos na zona da Timex costumo explicar que a Timex envolveu-se no negócio da assemblagem, da montagem dos computadores, primeiro em Dundee, depois então também em Portugal, e fez isso porque a Timex já andava a diversificar o tipo de atividades que fazia, apesar da gente a conhecer da parte dos relógios, há muitas outras coisas que a Timex fez. Os exemplos que costumo dar é a parte dos dispositivos médicos, e tínhamos em exposição um medidor de tensão arterial e uma balança também, além de uma máquina 3D em que o presidente da Timex investiu, o Fred Olsen. Mas existia um outro componente na área dos dispositivos médicos que não dispunhamos, que era o termómetro. Consegui adquirir um nos Estados Unidos, Timex Health Check, e portanto fica assim o puzzle completo destas áreas. Eu tenho inclusivamente testemunhos de pessoas da Timex Portugal de tentativas de puxar para Portugal o desenvolvimento deste tipo de equipamentos. Acho que chegou a haver protótipos de um dos equipamentos, mas nunca foi feito cá. Vem com um manualzinho, vem com uma folha de registro, que também é típico nos outros equipamentos que temos em exposição, e portanto Timex Medical Products Corporation 1982. Pronto, isto na prática tem aqui um seletor entre off, graus centígrados e graus Fahrenheit, e este é o sensor que acho que é para colocar na língua, e portanto está aqui o equipamento
a empresa vem com sede onde é a sede também da Timex, conhecida em Waterbury, no Connecticut. Mais um objeto que vem reforçar a história que explicamos no museu. A caixa deste objeto está para ser restaurada, vinha em muito mau estado. É um relógio da Timex. A Timex tem milhares de modelos diferentes. Não é nosso objetivo colecionar os relógios todos da Timex, apesar de ter alguns, 2 ou 3, alguns por gosto pessoal, claro. Agora, na coleção ou na exposição, temos um relógio de 1994, que é o Datalink, que é um relógio feito com a Microsoft e que, do ponto de vista tecnológico, é extremamente inovador, certificado pela NASA para usar em missões espaciais. E eu descobri depois que, além do Datalink, existia um outro relógio que me pareceu muito interessante, feito com a Motorola, que era o Beepwear. Este é o Beepwear Pro. Ainda não tenho o Beepwear normal. Há muitos modelos, há uma dúzia de modelos, de variantes. Tem também a tecnologia do Datalink, ou seja, a capacidade de descarregar a informação do computador para a agenda do telefone. Este conjuga com a componente de um beeper. Portanto, para quem se lembrar, o beeper ou o pager foi uma moda que passou por Portugal também. A Coca-Cola teve um pager que teve grande sucesso. Eu lembro que eu não bebia Coca-Cola, fui comprar umas caixas, uns packs para ganhar um pager da Coca-Cola, que já não tenho, não sei o que é que aconteceu, tenho outros. Mas, portanto, aqui, neste caso, a Timex lançou com a Motorola isto, com a SkyTel, o Beepwear, e, portanto, nós temos aqui um destes exemplares que irá lá para a exposição, com o software, com tudo, portanto, aparentemente está tudo a funcionar, e, portanto, irá para a exposição mais dia, menos dia. Recentemente tive uma daquelas experiências que para mim foi a primeira vez, que foi a de visitar as antigas instalações da Timex em Lazarim, na Caparica, onde passei uns dias, um fim de semana, e onde tive o privilégio de visitar a Quinta dos Medronheiros, a quinta onde depois foi implantada a fábrica da Timex, numa pequena zona dessa propriedade. E sempre o quis fazer de uma maneira especial, porque como nunca o tinha feito em criança e não cresci na zona de Lisboa, não me dizia nada, não tinha referências. E então quis fazê-lo quando fosse o contexto certo. E esse contexto surgiu quando uma das pessoas que me está a ajudar bastante no contacto com toda a equipa da Timex, dos vários departamentos, e que me ajudou, portanto, a conhecer muitas e muitas pessoas que me foram dando testemunhos para me ajudar neste trabalho. Quando essa pessoa se disponibilizou para voltar então à zona onde tinha crescido, e estamos a falar de uma pessoa que tem ligações à própria Quinta ainda antes de haver a Timex, era o momento certo, era o convite inevitável, e foi muito emocionante. Eu fiz uma publicação ou duas sobre isso. Também não me alonguei muito de propósito, foi um misto de sentimentos. Por um lado, a alegria de ir a um sítio onde se fez magia, por outro lado, irmos lá passado 40 anos e ver como as coisas mudaram e ver que uma coisa que já foi outrora uma exploração agrícola de referência e tudo mais, quer dizer, hoje não é nada disso e está neste momento a ser loteada e para ser vendido e ser feito construção e tudo isso. Foquemos-nos na parte boa. Tive o privilégio de visitar os edifícios onde era a Timex. Conheci pessoas que ainda trabalham nas empresas que lá estão hoje em dia e que tinham passado pela Timex. Como sabem, eu sou extremamente cuidadoso com a questão da privacidade das pessoas, não que no momento
e devidamente justificado, tenha qualquer problema em partilhar, ou que as pessoas façam o que entenderem e se apresentem, mas sou extremamente cuidadoso com isso e, portanto, posso dizer que visitei a quinta com a minha amiga, hoje posso lhe chamar amiga Rosalina, que costuma seguir todas as coisas do museu, e que com ela fui conhecer pela primeira vez, só conhecia de trocas de mensagens digitais, o Pedro e o José. Portanto, ainda estivemos também com o Henrique, já visitou o museu. Portanto, é na realidade muito, muito especial ter a confiança para continuar neste sentido. Fizemos a visita, que para mim ouvir as histórias na primeira pessoa é mais importante do que qualquer outra coisa, mas no final trouxe também algumas, além das emoções todas e à flor da pele, trouxe também alguns objetos que me doaram para o museu e, portanto, vou aqui partilhar, que é a minha maneira de dizer, por um lado, obrigado, acho que é o mínimo que devo fazer. Depois, por outro lado, ajuda-me também até internamente no inventário e na garantia de que tudo isto não esquece, e se um dia tiver algum lapso de memória, tenho pelo menos os vídeos que partilhei onde podemos ver. E então, sem mais demoras, vou-vos apresentar objetos que vieram, a maioria vieram do José, mas antes disso eu só aqui apresentar uma ou duas coisas. O Henrique, o Henrique fez um donativo que eu já sabia que ia fazer, muito especial, que não está aqui por uma questão de espaço, nem eu vou trazer aqui para o vídeo, eu vou depois em pós-produção adicionar algumas fotos, mas portanto, como sabem, para quem já leu as entrevistas da Timex, a Timex depois do tema dos computadores fez ainda um projeto muito relevante também com a Hugin Sueda, um fabricante sueco de POS, terminais e caixas registadoras, em que fizeram a reengenharia toda das caixas e nós finalmente tínhamos só uma coisinha no museu, um pequeno apontamento da Hugin Sueda, que tinha vindo do Henrique também, mas desta vez não, temos uma caixa registradora da Hugin Sueda, que ainda não sei como é que vamos colocar em exposição porque é grande, mas iremos tratar disso e, portanto, eu depois vou aqui acrescentar algumas fotos. O Henrique arranjou-nos também mais umas cassetes e umas disquetes. Isto já passou pelo André para ser preservado, pelo Planeta Sinclair, e, portanto, aqui muito obrigado ao Henrique. Depois, tenho aqui um livro que, não tendo a ver com o museu hoje diretamente, tem muito a ver com esta história. Isto é um livro escrito por um escritor americano, chamado o livro Jovem Portugal, After the Revolution, e o Jason Lorre e a Etagel Lorre escreveram este livro, em que na prática pediram, portanto, foram entrevistar um conjunto de jovens portugueses e o que é que eles esperavam que fosse a vida no pós 25 de Abril. Uma dessas pessoas é precisamente a Rosalina, que foi entrevistada e que depois viria a trabalhar na Timex, entre várias outras coisas. E, portanto, eu recebi o único exemplar que a Rosalina ainda tinha, das mãos dela, com a autorização da família que concordou que fosse doado para mim, para o museu, e que eu, com todo o orgulho, mostro, e que pode parecer que não tem diretamente a ver com a história da Timex e dos computadores, mas quando um dia eu conseguir levar a cabo o trabalho de divulgação então do que é a história como hoje a conheço dos computadores na Timex e não só, vão ver que o papel da Rosalina é muito interessante e é muito interessante para o que estamos a fazer hoje, e teve um papel também na altura muito interessante, e se calhar muito do que conseguimos hoje deve-se precisamente a esta a minha amiga, e portanto muito obrigado, o meu sentido obrigado pela confiança, pela amizade, por tudo. Tenho aqui um ou dois objetos que eu confesso que neste preciso momento não sei se vieram do Henrique ou do José. É um transformador de um 48K, mas que está aqui, não é de um 48K, é de um ZX81, está alterado para levar aqui uma ficha, em vez de ter o cabo aqui fixo a sair, e portanto este é um dos objetos. Depois
isto já veio do José, portanto isto agora é tudo do José, se não me engano. Portanto, um emulador, um cartucho para o 2068 e uma interface do FDD, número de série 7103, não sei se esta é com Gate Array ou sem, mas portanto já abri, não era nada de fora do normal. Um modulador aberto, um 48K desmontado, ele aqui está fechado, eu sei que o abri, não é nenhum issue 5, penso que era um issue 6, mas não tenho a certeza absoluta. Tem um modulador cá em cima, poderá ser. Depois temos mais o quê? Temos 3 ZX81/TS1000. Isto é um ZX81 USA, portanto placa USA, vermelho, para fazer a ligação da massa à carcaça. Outro americano, ZX81 USA, portanto mais um. Eu estava a ver onde é que o PCB tinha sido feito, mas é na Prestwick em UK. Portanto era o fornecedor principal. Um fornecedor que entretanto eu aprendi que era de um dos diretores ou diretores gerais da Timex Portugal. Era um dos donos dessa empresa da Prestwick. Portanto, as voltas que a história vai dando e os pormenores que nós vamos juntando. E depois aqui temos uma placa de um Timex Sinclair TS1000. E cá está, o meu amigo o Will Woodbine e outros. Temos falado muitas vezes disto, portanto, a placa feita em Espanha, e que nós faremos um vídeo dedicado só a isto, mas que já abordámos, quer no vídeo dos 39 anos do ZX Spectrum, em abril deste ano, quer num artigo que vai sair na Spectrum número 7 sobre o ZX81 e as coisas que a gente aprendeu este ano à conta da celebração dos 40 anos desse computador. Mas temos mais coisas, e coisas interessantes. Temos um controlador do FDD. Temos um objeto que é bastante invulgar, mas é conhecido, que é uma fonte de alimentação feita pela Timex, Multi-Power Supply. Não tem identificação Timex, mas sabemos que isto foi feito pela Timex, e que é uma fonte de alimentação. Eu já tenho uma em exposição no museu, e agora então foi doada esta. É uma fonte que basicamente permite alimentar 9 volts, 9 volts, 6 volts e 26 volts. A lógica aqui é o computador, o 6 volts era para o gravador principalmente, e o 26 volts para a impressora, para a TS2040. E, portanto, aqui uma fonte de alimentação única para alimentar todos os periféricos do computador. Foi um produto que a Timex lançou. Depois temos 3 Timex Computer 2068. Aqui vamos ter de ver se as ROMs têm alguma coisa de especial ou não. Do que eu me lembro, eles não têm nada assim muito particular. Este é normalíssimo português. Aqui a parte de baixo foi trocada do modelo preto. Temos um Timex 2068, mas numa carcaça americana. E cá está, na carcaça americana o modulador não se vê, porque neste caso tiraram-lhe ou está escondido. Mas portanto o modulador não bate certo aqui com a abertura. Mas portanto isto é um 2068 português dentro de uma carcaça americana. Não sei como é que eles tinham estas carcaças, quer dizer, muito provavelmente quando o negócio deixou de ser explorado nos Estados Unidos, eu ouvi a teoria de que os moldes teriam vindo para cá, e portanto podem ter vindo os moldes e podem ter vindo algum estoque de carcaças destas, porque se formos bem a ver bem, quer dizer, a parte de baixo tinha de ser alterada por causa deste corte. Curiosamente este tem aqui nos dois sítios, tem a marca aqui também para cortar aqui para o americano, mas quer dizer, se trocassem aqui o faceplate e se trocassem o label, isto esteticamente depois depois tem este problema que muda no molde. Eu não sei se é no molde de cima ou no molde de baixo,
que é a espessura das cartridges no americano e no português são ligeiramente diferentes. As do português são um bocadinho mais altas, os cartuchos. E, portanto, há essa questão. Aqui, portanto, é a carcaça de um português. Tem aqui um autocolante com um número qualquer de série 57.616 ou qualquer coisa. De resto, penso que não tinha nada de especial quando o abri. Não sei se estão a funcionar ou não, sinceramente não me recordo. E agora, os 3 objetos mais espetaculares que surgiram nesta visita. O primeiro, Quality Control TS1000. É uma interface, aqui com uma carcaça maquinada caseiramente, aqui com o circuito à mostra, com um bocado de acrílico em baixo, a dizer TE 9413/01/36, aqui a dizer 1000 e aqui a dizer QC, Quality Control. Isto é o quê? Isto é uma placa de testes ao TS1000 para detectar problemas nos computadores. E se esta já era espetacular, e eu esta ainda não a testei, esta então é o nosso, digamos, Holy Grail. O que é isto? Isto é a placa de testes do 2048, do 2068, do Spectrum. Do 2068 não sei se é, mas é do 2048 e que é referida no manual técnico do computador. A Paula Silva já em tempos tinha perguntado se ninguém tinha acesso à ROM disto. Nós conseguimos arranjar uma a funcionar. Eu já testei, funciona, faz os testes tal como estão descritos no manual. Como podem ver, foi completamente reaproveitado a carcaça aqui das interfaces do FDD. Está toda gravada à mão, portanto queimada. Aqui diz TE 9415/0134. Está a funcionar, tem de ser feito o dump da ROM disto, claramente, mas portanto existe um dos exemplares de testes da própria Timex para validar se o computador estava a funcionar bem ou não e portanto poder dar o ok à saída da linha de montagem ou diagnosticar avarias. E depois, por fim, a minha maior surpresa do dia estava reservado, e recordo que eu recebi isto nas antigas instalações da Timex, portanto ainda mais simbolismo teve, para este objeto. E este objeto foi para mim a maior surpresa. Nós temos no museu protótipos de coisas da Timex. Temos de uma interface que fizeram, que nos foi doado, quer a documentação técnica, quer o protótipo, e temos um TC 3256, portanto o computador com 256K, que não chegou a ser lançado, e o nosso está incompleto, não tem, temos o PCB, temos o teclado, mas não temos os componentes todos do PCB. Sabemos onde é que existe supostamente ainda a funcionar. E temos também o TENET, e o TENET que lá temos é um empréstimo do Henrique Soto, que conseguiu arranjar há vários anos na própria Timex, encontrar aquele exemplar, que é uma espécie de um 2048 com 2 placas. Ou seja, em vez de ter uma placa só, aquilo teve uma alteração feita à mão, porque aquilo é um protótipo. É um protótipo que nós já sabemos que foi feito para os caminhos de ferro chineses, para um projeto muito grande, que envolveu, por exemplo, o David Carlin, que foi o arquiteto do QL, e que tinha muitas relações com pessoas em Portugal e, portanto, participou nesse projeto também. E, basicamente, o TENET significa Timex Educational Network, e era a ideia de um professor conseguir ligar até 25 computadores a um computador master e carregar o programa nos vários computadores ao mesmo tempo e tudo isso. Pois bem, tínhamos esse exemplar, temos em exposição. Acontece que o TENET, antes de ser essa versão feita como um 2048 com 2 placas, foi uma interface para ligar ao computador. E este é então um dos primeiros protótipos do TENET com este aspecto de interface. Ele está aberto aqui, está. Deixa-me ver se eu consigo abrir. Consigo, sim, senhor. E portanto, aqui temos número 6, é o que diz. Atrás diz pré-definido para a estação slave número 1. Não temos nenhuma como master ainda, senão um dia ainda conseguimos fazer aqui uma brincadeira. Aqui uma parte para ligar à alimentação dos 9 volts. Tem aqui escrito à mão o número 6. Tem aqui a ROM do TENET 56AI ou AJ 21/4/87. Depois aqui um gate array qualquer.
E aqui Intel, qualquer coisa, e depois diz aqui Tenet também neste integrado, não sei o que seja, um cristal 12 MHz e uma ROM. E portanto, temos aqui uma outra variante do que foi o Tenet, que é um dos objetos que temos continuado a estudar, que temos de juntar a história que já temos dos mesmos para poder então partilhar com toda a gente, e isso é algo que estará incluído no trabalho do livro que queremos produzir provavelmente em 2022 sobre tudo isto. Mas, portanto, isto foi uma enorme surpresa e eu fiquei sem palavras e o meu amigo Zé percebeu. E portanto, mais uma vez, muito obrigado pela confiança, e receber isto naquele sítio histórico e tão especial foi speechless, eu fico sem palavras, genuinamente. Portanto, muito obrigado e continuemos, que esta confiança também é responsabilidade e só nos incentiva todos os dias a fazer cada vez mais. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Esperamos que tenham gostado. Não esqueçam, por favor, do like no vídeo e, claro, de subscrever o canal se ainda não o fizeram. E se quiserem partilhar com os vossos amigos, é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado e até breve.